Agora vamos falar um pouco dos tricôs dessa coleção. Quando a gente fala de inverno, a gente tem um mix um pouco mais, um pouco maior, né? Nessa coleção eu tô falando de alguns casacos que tem um fio diferente. Então eu tô falando desse casaco aqui, por exemplo. Ele tem um fio que se chama pelinho. É um fio que ele dá esse aspecto mais felpudo para peça, então ele foi utilizado em algumas partes propositais, que é os punhos, essa parte de cima, a gola, para dar bem essa cara de quentinho, de aconchegante, e para justamente fazer essa brincadeira de fio liso com fio felpudo, que tá muito forte. Foi muito trabalhado isso em matéria de tendência. Esse tricô ele tem uma pegada elegante, sofisticada, bastante presente, tanto na estética dele quanto nessa combinação de fios. Dentro do tricô, o listrado ele é muito forte. Foi sinalizado de forma bem importante. Nessa coleção a gente tem esses dois blusões aqui. São dois blusões com composições de fios que são os mesmos fios, mas as composições de tramas são bastante diferentes uma da outra. Esse aqui vocês conseguem perceber, onde eu estou trabalhando com duas cores, que ele tem esse detalhe de pontos na parte da manga, o detalhe aqui do peito, tanto frente quanto costas, também com outro tipo de ponto, diferenciando do resto do ponto do casaco. Isso traz bastante novidade e riqueza na composição dessa peça. Já esse outro blusão aqui, que eu falei anteriormente, eu já tô brincando com a ideia das tranças. É um detalhe de ponto muito importante quando a gente fala do universo dos tricôs. Ele traz ainda mais esse visual confortável e aconchegante para esse produto. Outra peça onde eu estou trabalhando o listrado em primeiro plano como ponto importante, essa blusa. Ela é uma blusa mais certa no corpo, é uma modelagem mais certa no corpo, onde eu tenho aquela composição de fio que a gente ama tanto, que é viscose com elastano. Esse listrado é um listrado que vai mais para um clássico, mas que traz um arrojado por eu estar falando de 3 cores, né? E como se não bastasse, nas mangas a gente traz essa abertura com 3 botões, o que dá toda uma elegância, uma delicadeza também na forma como esse punho cai sobre as mãos. Vocês conseguem ver nessa foto como ele fica super bacana, a finalização dele e essa abertura do punho. E essa outra peça aqui, daí eu já tô indo pro tropical. É o único tricô que a gente traz nessa coleção, mas é um tricô que ele pode ir tanto para inverno quanto para tropical, tá? Como ele é uma peça sequinha, uma peça mais justa, eu posso sim fazer uma sobreposição com o casaco na parte de cima, ou posso usar ele para sobrepor uma camisa, como a gente usou nesse look aqui, com outra ideia de top cropped. Esse tricô pode fazer essa vez tranquilamente. E ele traz essas listras bold, que são muito clássicas e super contemporâneas. Outra ideia de construção dos tricôs são essas duas peças aqui. Um é um blusão e o outro é essa blusa um pouco mais solta. Essa construção ela forma como se fossem listrados, trabalhando direito e avesso desse tricô. Ele traz essa ideia clássica para essa peça, sendo trabalhada de uma maneira contemporânea na sua modelagem. Eu não posso deixar de falar em colete também dentro desse mix. Então nessa coleção a gente trouxe esse colete, onde eu trago a assimetria para essa abertura frontal e essa ideia da gola, que ela pode ser usada com ou sem, que é muito coringa e muito importante quando a gente fala de produtos que são versáteis. Dentro do universo dos comprimentos um pouco mais curtos, eu tenho esse blusão aqui que eu falei anteriormente para vocês quando a gente estava conversando sobre os comprimentos cropped. E tenho esse outro blusão que ele traz esse detalhe de decote V com essa gola. Essa modelagem é uma modelagem extremamente
extremamente importante. Esse tipo de gola foi muito apresentado, tanto em comprimentos mais curtos, quanto em vestidos, quanto em blusas mais ajustadas. Nesse blusão a gente faz uma brincadeira de pontos que é muito legal. A gente traz um ponto que é a primeira vez que a gente usa nos nossos produtos, que é esse ponto que está nas mangas e nas costas desse blusão, e que deixa ele ainda mais rico, ainda mais importante. Esse blusão aqui é um blusão que a gente trouxe cores muito importantes para ele. Ele também tem um mix de pontos bastante diferente. A modelagem dele já é uma modelagem que ela traz essa cava com uma ideia de morcego. Ela traz essa modelagem de cava mais inteira com a manga e vai afunilando com relação ao punho, então ela já dá esse aspecto mais contemporâneo para esse blusão. É um blusão que não é extremamente alongado, mas ele tem um comprimento ideal para ser usado tanto dentro quanto fora da peça também, tá? Eu não posso deixar de concluir esse mix com essas duas peças que elas são super coringas, elas acompanham a gente já há algumas coleções, que é a gola rolê, tanto de manga longa quanto a blusa sem manga, que a gente já falou na coleção passada, inclusive ela é uma companhia perfeita para ser usada embaixo dos blazers. Às vezes a gente quer fazer uma composição que é meio estação, né? Às vezes não é aquele dia tão frio que eu vou usar uma manga longa embaixo de um blazer, embaixo de um casaco, mas eu quero aquela golinha para dar aquela proteção extra. Então eu tenho a blusa sem manga que faz essa vez de uma maneira perfeita.